Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, sob o patrocínio da X360, uma empresa comprometida com a exatidão, abrimos as portas para a exploração do fascinante e oculto universo que permeia cada interação humana, o comportamento não verbal. Nossa convidada de honra é a policial penal federal Ana Paula Botelho, renomada especialista em comportamento não verbal, a qual, orgulhosamente, apresento as boas-vindas, agradecendo carinhosamente por ter aceitado estrelar este episódio. De início, Ana, peço que se apresente e nos conte um pouco sobre sua atuação como policial penal federal e como o comportamento não verbal se tornou uma parte essencial de sua carreira na área de inteligência do Sistema Penitenciário Federal. Olá, eu sou Ana Paula Botelho, sou servidora pública federal, estou no cargo de agente federal de execução penal desde 2006, ou seja, sou policial há 17 anos e trabalho na área da inteligência já fazem 12 anos. Grande parte dos meus estudos, parte de pesquisa e trabalho foi voltado para a área de fonte humana. Tenho formação na área de saúde pela Universidade de Brasília e dediquei, dentro da minha carreira como policial, esse estudo sobre a fonte humana. Fiz uma pós-graduação em entrevista investigativa no Reino Unido e logo em seguida acabei fazendo um mestrado em credibilidade, comportamento e comunicação também em Manchester Metropolitan University. Atuando dentro da coordenação geral de inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais, isso me deu uma possibilidade enorme de conhecer o comportamento não verbal de outros indivíduos por meio de técnicas de ações de buscas como as entrevistas, ou por meio de observação do comportamento verbal e não verbal de presos, ou faccionados, ou indivíduos ligados a algum tipo de organizações criminosas. Esse conhecimento culminou em 2019, eu fui chamada como colaboradora e revisora da Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária, o que foi extremamente prazeroso para mim poder revisar e corroborar com uma doutrina tão importante dentro da nossa secretaria. Além disso, sou conteudista de diversos cursos na área de inteligência, assim como também atuo como docente em diversos cursos, escolas, tanto escolas de serviços penais no Brasil todo, na Academia Nacional da Polícia, já atuei na PRF, escolas superiores de Polícia Civil em diversos estados e no Distrito Federal, além do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Receita Federal, escolas superiores do Ministério Público em diversos estados e outras forças policiais co-irmãs. Além de já ter atuado também como docente no Tribunal de Justiça do DF, Agência Brasileira de Inteligência, Força Aérea Brasileira e Exército Brasileiro, que é uma experiência fantástica para mim poder falar sobre comportamento não verbal, um pouquinho do que eu vou aprendendo, conhecendo, e é um prazer enorme, uma grande honra poder falar um pouquinho sobre essa parte tão essencial e tão importante que é a comunicação, que está presente na vida pessoal e profissional de todos os indivíduos. Como as habilidades de análise do comportamento não verbal têm contribuído para seu trabalho na captação de informações durante suas atividades de inteligência no ambiente penitenciário? As habilidades de análise do comportamento não verbal potencializam muito quando nós precisamos ter uma informação mais completa e acurada possível de informações que estão sendo prestadas por outros indivíduos. Como profissional de inteligência, eu estou sempre buscando a informação o mais completa possível, com a maior quantidade de detalhes possíveis, para que a gente tenha informações completas e acuradas em relação a determinado cerne do assunto.
E essas habilidades de análise do comportamento não verbal contribuem muito, por exemplo, no recrutamento de fonte humana, ou mesmo numa ação de busca de entrevista, que é uma ação planejada e preparada dentro da área do setor da inteligência. Ela é basicamente uma conversação com um propósito muito específico. Ter habilidades de ler melhor os indivíduos por trás do conteúdo simultâneo da fala das pessoas é fundamental no sentido de saber verdadeiros estados emocionais, da gente tentar extrair o máximo de informações daquelas pessoas, que informações essas que muitas vezes estão na memória dos indivíduos e elas foram codificadas e armazenadas em nível cerebral. E a gente precisa acessar essas pessoas e potencializar esse processo de comunicação delas. Então, essas habilidades de analisar o comportamento não verbal dos indivíduos faz com que a gente possa, a partir do momento em que a gente reconhece os verdadeiros estados emocionais por detrás do conteúdo simultâneo da fala das pessoas, a gente reconhece isso e faz com que a gente consiga galgar melhor os objetivos, a fim de buscar, inclusive, a cooperação desses indivíduos, que muitas vezes estão dispostos a relatar, às vezes eles não estão dispostos a relatar, ou vão relatar um pouco só de informação, ou mesmo mentir. Mas a necessidade da gente ler melhor, essa habilidade de analisar o comportamento não verbal, ela potencializa muito essa identificação de verdadeiros estados emocionais por detrás do conteúdo simultâneo da fala das pessoas, e isso contribui muito a gente tentar galgar melhor os nossos objetivos. E na maioria das vezes, dentro da área de fonte humana, nós estamos tentando, muitas vezes, buscar informações, dados que de alguma forma estão negados, ou incutir informação nos indivíduos ou alterar o comportamento. Mas, para isso, o reconhecimento de verdadeiros estados emocionais por trás do conteúdo simultâneo da fala das pessoas é fundamental. É uma habilidade extremamente importante dentro da interação face a face com outros indivíduos. Ao lidar com indivíduos que podem apresentar comportamentos desonestos ou dissimulados, quais são os principais sinais não verbais que você busca para avaliar sua confiança? Em relação a esses sinais verbais e não verbais para avaliar comportamentos honestos, desonestos, dissimulados ou mesmo a mentira, é muito importante a gente ter em mente que a ciência nunca conseguiu comprovar que existe algum tipo de comportamento que nos leva a pontuar que aquilo é um comportamento desonesto, dissimulado ou mesmo mentira. O homem, como ser humano, ele está sempre em busca da verdade, né? Sejam essas verdades mais banais ou as mais complexas possíveis. E a tentativa, por exemplo, de detectar mentira pela linguagem não verbal, por exemplo, ela tem sido alvo de muito interesse ao longo de toda a história. Não é uma tarefa fácil detectar mentiras, sinais desonestos ou dissimulados do comportamento humano, porque não há embasamento científico sólido para dizer que há um sinal que você pode ter certeza que se a pessoa fizer determinado sinal ou determinado comportamento, quer dizer que ela está sendo desonesta ou que ela está mentindo. Não é tão fácil assim. Poderia ser fácil, realmente o nariz poderia crescer quando as pessoas são desonestas ou mentem, mas não é. A ciência ela não tem técnica ainda para detectar mentira ou estabelecer esses tipos de padrões. Muito se fala em detecção de mentira, em comportamento não verbal ligado à detecção de mentira após um seriado chamado Lie to Me, ou Engana-me Se Puder, da Fox, né, estrelado pelo Tim Roth, e onde ele desempenhava o papel do Cal Lightman, que é o famoso psicólogo Paul Ekman, que ajudou a difundir bastante no mundo conceitos sobre a análise do comportamento não verbal, principalmente ligado às expressões faciais emocionais. Paul Ekman é um dos psicólogos mais influentes do mundo todo nesse sentido. Grande parte do estudo dele vem na observação do comportamento não verbal de vários canais da comunicação.
A ciência consegue estabelecer alguns protocolos e alguns frameworks no sentido de tentar ler melhor o indivíduo como um todo. Mas a ciência não tem técnica ainda para dizer se determinado sinal é confiável para mentir ou um comportamento desonesto. É bastante complicado a gente basear toda a nossa análise, às vezes, em um único indicador. Existem protocolos que tentam chegar a esse desafio, que é a detecção de mentira por sinais não verbais. Mas, na maioria desses métodos, eles acabam sendo ineficazes por falta de uma base científica sólida. O que nós temos hoje em dia é a observação da linguagem verbal e não verbal, por meio dos canais da comunicação. A gente pode ter indicadores do comportamento humano de um dos canais da comunicação, e nós falamos atualmente de pelo menos 6 canais da comunicação, que esses indicadores do comportamento não verbal relacionado aos canais da comunicação podem, por algum motivo, se apresentarem inconsistentes. E eles podem estar inconsistentes por diversos motivos, não só por questões de comportamento desonestos e mentira. Diversos estudos foram realizados e observaram que pessoas que estão tendo comportamentos honestos e pessoas que estão tendo comportamentos desonestos ou dissimulados apresentam alterações e indicadores do comportamento não verbal que às vezes podem ser interpretados como alguns sinais de mentira e às vezes elas não estão mentindo, porque há nervosismo, há estresse no momento de aplicação de algum questionário, ou de algum teste, ou mesmo elas estão sendo entrevistadas, a culpa, hesitação, e esses indicadores não verbais não é possível a gente isolar um e associar ao comportamento desonesto. O que nós temos hoje em dia como framework ou script, são técnicas de análise do comportamento dos indivíduos durante o processo de comunicação deles. E o que a gente pode perceber que quando as pessoas estão sendo honestas ou estão tendo uma comunicação que a gente chama de uma comunicação harmonizada, aonde flui melhor os canais da comunicação, há uma consistência na comunicação dela, a gente identifica uma harmonia nos processos cognitivos e de pensamento dela e nas questões, às vezes, que podem envolver algum tipo de emoção. E tudo flui de uma forma mais consistente e harmoniosa entre os canais da comunicação. A pessoa, às vezes, está contando um episódio emocional triste, por exemplo, e apresenta indicadores e sinais verbais e não verbais que são consistentes com o episódio emocional triste do qual elas estão relatando. O que a gente identifica, às vezes, inconsistência da comunicação, são, às vezes, a pessoa está relatando um episódio triste e a gente identificar algum tipo de indicador do comportamento, seja verbal ou não verbal, naquelas pessoas, que são inconsistentes, às vezes, com o relato do qual elas estão prestando. Mas isso, às vezes, não quer dizer que elas estão mentindo. Podem haver outros fatores ali interferindo que vai fazer com que a comunicação dela se apresente por algum motivo inconsistente. A ciência, ela nunca conseguiu comprovar que existem algum tipo de sinais verbais ou não verbais associados a comportamentos desonestos ou dissimulados. O que a gente percebe que quando há um aglomerado de indicadores de mais de um canal da comunicação, logo após o gatilho dado à pessoa, que estão muito próximas de serem algumas reações emocionais ligadas aos canais da comunicação, a gente pode dizer que a comunicação daquele indivíduo, por algum motivo, se apresenta inconsistente. Mas a gente não tem pistas de que a pessoa não tem indicadores, sinais de confiança de que aquilo é um comportamento desonesto, dissimulado, ou que a pessoa está mentindo. E isso deve ser pensado estrategicamente, se vale a pena explorar ou não vale a pena explorar. Se é informação objetiva durante aquela interação junto a outra pessoa, explorar isso ou não. Eu sei que é muito tentador, né? A gente às vezes vê um sinal, ou como Freud chama, um ato
falho do discurso verbal, onde a pessoa deveria falar uma coisa e fala outra, e a gente vai lá e fala que a pessoa tá mentindo. Mas erros de memória acontecem, nervosismos, hesitação, culpa, uma série de outras emoções podem estar envolvidas naquele momento, naquele processo de comunicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses métodos que tentam identificar a mentira baseados em indicadores. Por mais tentador que seja, a ciência nunca conseguiu comprovar que existe uma metodologia para se detectar mentira. O melhor que nós temos são scripts, metodologias, técnicas para ler melhor os indivíduos por trás do conteúdo simultâneo da fala das pessoas. E por algum motivo a comunicação das pessoas pode se apresentar inconsistente. E aí cabe explorar essa inconsistência da comunicação para melhorar o nosso processo avaliativo em relação ao que está sendo buscado. Nós temos macroexpressões faciais, microexpressões faciais e expressões sutis. Algumas delas são expressões faciais emocionais. E essas microexpressões são movimentos faciais muito rápidos, e o próprio Paul Ekman conceitua com expressões faciais que duram menos de 1/5 de segundo, e elas são importantes informações que a gente chama de escapamento, revelando uma emoção, muitas vezes, que a pessoa está tentando ocultar. Então, às vezes, uma expressão falsa pode ser denunciada de diversas maneiras, obviamente, mas é muito característico, principalmente quando essa informação envolve algum nível de emoção, de observar se há consistência entre a emoção que está sendo relatada e a verdadeira emoção apresentada. E isso pode ser observado por meio do sistema de codificação da ação facial. Além disso, uma expressão falsa, por exemplo, ela pode ser denunciada por meio da assimetria da expressão facial, ela carece de uniformidade na forma como ela flui na face. Então, é muito interessante a observação de diversos canais da comunicação, mas chama a atenção, até porque isso também me deu a oportunidade de estudar um pouco mais as expressões faciais e emoções, principalmente, às vezes, de criminosos, fraudadores, assassinos e outras pessoas, junto ao meu trabalho como policial e entrevistando uma série de pessoas. Ana, quais são e como os 6 canais do comportamento não verbal se complementam na análise da veracidade das informações transmitidas por seu interlocutor? Dentro do setor da inteligência, nós trabalhamos pelo menos, no nosso protocolo, são 6 canais da comunicação. O canal facial, o canal corporal, o canal vocal, o canal chamado estilo interacional, o canal psicofisiológico e o canal conteúdo. Quando a pessoa, por exemplo, está num processo de comunicação e ela está tendo um comportamento natural, a gente identifica que há uma harmonia no processo de comunicação da pessoa em relação, às vezes, ao episódio emocional do qual ela está relatando e os processos de pensamento e cognição dela. Ou seja, há uma consistência entre os 6 canais da comunicação: face, corpo, voz, estilo interacional, psicofisiológico e o discurso apresentado. O que muitas vezes a gente não identifica isso quando, por exemplo, as pessoas estão mentindo. A gente vê diversas rupturas nesses canais de comunicação. Essas rupturas nos canais de comunicação fazem com que a pessoa não tenha um comportamento natural entre os processos emocionais do qual ela está sentindo e o que ela está relatando, os processos de pensamento e cognição. Faz com que a gente verifique falta de consistência entre esses canais de comunicação. Nem todos os indícios comportamentais são emocionais, obviamente. Eles podem ser tanto gerados pelo pensamento, ou seja, pelo processo de comunicação, como pelos sentimentos, processos de emoção. Então, há essas 2 grandes questões envolvidas
no momento em que a gente está fazendo a análise de veracidade das informações transmitidas pelo nosso interlocutor. Nós temos que considerar os indícios de comportamentos emocionais e não emocionais, tanto pelos processos de pensamento e cognição, quanto pelos processos de sentimento e emoção. E os canais da comunicação, eles vêm nesse sentido, no sentido de, uma vez identificado se há ou não rupturas nesses canais da comunicação, nesses 6 canais de comunicação, por exemplo, no canal vocal dos indivíduos. Será que há alterações na qualidade da voz da pessoa, por exemplo, que pode ser inconsistente com o conteúdo do qual ela está relatando? Então, esses indicadores, esses pontos de interesse que nós observamos no momento da ruptura dos canais da comunicação, eles não são indicadores de mentira. Ele é o comportamento normal, natural de um dos canais da comunicação, que a gente fala que a gente vaza, né? É um indicativo do comportamento de um dos 6 canais da comunicação. E ele vaza porque, por algum motivo, ele se tornou inconsistente com o discurso da pessoa, com a linha de base ou com o contexto. Então, não são pontos de interesse do comportamento humano relacionados à mentira, porque nós não temos sinais de mentira. São pontos do interesse do comportamento humano relacionados à verdade, do qual, por algum motivo, eles se tornam inconsistentes com o processo cognitivo das pessoas, os processos de fala, os processos emocionais. A gente só tem que ter muito cuidado nesse momento que a gente tem esses vazamentos, para lembrar que os sinais emocionais, eles não revelam a fonte. Às vezes a gente pode descobrir a fonte de estar acontecendo aquela ruptura nos canais da comunicação por meio de conhecimento de contexto, mas a observação de verdadeiros estados emocionais não revela a fonte. É que às vezes a gente pode estar, por exemplo, furioso com alguém e perceber isso, ou observar que alguém está furioso com alguém, sem saber exatamente por quê. Às vezes, durante uma conversação, essa pessoa pode estar com raiva de nós, raiva direcionada a si mesmo, ou uma lembrança imediata que nada tem a ver com a gente no momento daquela conversação. Às vezes, a gente pode descobrir a partir do nosso conhecimento de contexto. Cabe salientar que a observação desses sinais dos 6 canais da comunicação, corpo, voz, face, canal psicofisiológico, estilo interacional e discurso, eles apresentam indicadores do comportamento humano que são extremamente importantes, principalmente quando estão relacionados a sinais emocionais, mas esses sinais emocionais, eles não revelam a fonte. Quais são os principais estudos científicos que apoiam a análise do comportamento não verbal como um método confiável para detectar mentiras e obter informações cruciais? Um dos cuidados que nós devemos ter é em relação ao risco, em relação ao erro de Otelo. Chegar à conclusão de que uma emoção é decorrente de mentira, sem considerar outros fatores que podem estar ativando, é muito perigoso. Embora esse julgamento seja tentador, devemos tolerar essa ambiguidade até conseguir mais informações, observar mais os indivíduos, ter mais da comunicação dele, para ter a clareza de que esse ponto quente é decorrente da mentira e não de outro gatilho. Mas não existe ciência que busca evidências no sentido de corroborar que uma técnica é eficiente para a detecção de mentira. Isso nós ainda não temos. Como as microexpressões podem fornecer indícios sobre o estado emocional e evidências de veracidade de uma declaração? As microexpressões, elas nos revelam emoções muitas vezes ocultas. Então, se estivermos tentando eliminar, por exemplo, os sinais de todas as emoções, isso também pode resultar em uma microexpressão, porque a expressão ela é mostrada muito rápido, durante, às vezes,
em média, 1/5 de segundo ou muito menos. E essas expressões acontecem quando alguém, de forma consciente, tenta ocultar todos os sinais dessas sensações. A pessoa, ela sabe como ela está sentindo, mas ela não quer que a outra pessoa reconheça isso. E as microexpressões também podem se manifestar quando a inibição da expressão ocorre de forma inconsciente, ou seja, quando a pessoa não sabe ao certo como se sente. Então, elas podem ser plenas ou elas podem ser parciais, mas com certeza elas são sempre muito rápidas. Elas são, então, de um modo geral, ocultamento de uma emoção, seja deliberado ou reprimido. Mas o mais importante é lembrar que é como se fosse um balde vazando. A gente não sabe o que provocou aquela emoção. Às vezes, pelo contexto, a gente consegue refletir um pouco sobre o que provocou. Então, cuidado que a gente está pegando informações que não são sendo dadas para a gente de forma voluntária, e a gente tem que ter muito cuidado com isso e refletir da melhor forma de como usar essa informação. Se esse conhecimento pode ser construtivo ou destrutivo para você. E nunca presuma que uma emoção que você provocou, a gente sabe qual é a causa dela. O que eu quero dizer é que, às vezes, uma microexpressão de raiva que a gente detecta ou de nojo, nem sempre quer dizer que a pessoa tem raiva ou nojo de você. Ela pode ter raiva de si mesmo, ou nojo, aversão de um evento que ela lembrou anteriormente. A questão é sempre levar em conta para quem a emoção está sendo direcionada. O mais importante que eu quero dizer é que a maioria das mentiras, a gente não pode dizer que as mentiras são detectadas por conta de microexpressões ou qualquer outro sinal emocional. Isso não existe. Às vezes, detectar uma mentira nada tem a ver com a conduta do mentiroso. Uma mentira, às vezes, ela é denunciada por uma evidência, uma fonte que falou alguma coisa que coloca a pessoa em xeque, testemunho de uma outra pessoa com credibilidade, uma prova física. Então, muitas vezes nada tem a ver com a questão do comportamento emocional de microexpressões faciais. A análise de microexpressões faciais nos dá indícios sobre possíveis emoções ocultas naquele momento. Honoráveis ouvintes, conforme puderam perceber, a gravação das respostas pela nossa entrevistada deu-se em seu ambiente de trabalho, razão pela qual tivemos, por meio dos ruídos, as participações especiais de alguns dos seus valorosos companheiros. Ruídos estes que, mesmo sem comprometerem o conteúdo, exigem o meu pedido de desculpas. Também, em função da necessidade do serviço, faremos uma pausa neste episódio, patrocinado pela X360, uma empresa especialista em gerar valor por meio de dados precisos e soluções inovadoras. Quer saber mais e compartilhar o conteúdo deste capítulo? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Inscreva-se na lista de e-mail e participe das futuras e exclusivas promoções. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!